E hoje eu estou aqui com os meus alunos e a gente vai apresentar uma oficina para vocês sobre LLMs e inteligências artificiais no contexto educacional. Agora os meus alunos vão se apresentar. Oi gente, meu nome é Matheus, eu faço parte do curso técnico de desenvolvimento de sistemas do Senac. E eu sou a Fernanda, sou colega do Matheus e também aluna da professora e também faço desenvolvimento de sistemas no Senac. E essa oficina, como eu já falei previamente, ela tem a principal finalidade de passar uma visão geral de como as inteligências artificiais funcionam e como a gente pode utilizar elas no nosso benefício próprio, sendo alunos e sendo professores. Mas aqui a gente está focando mais no uso do aluno. Então, vamos começar. Aí um pouquinho mais sobre o que a gente vai explorar na oficina aí, que é justamente sobre métodos e formas de fazer com que a gente use de forma ética e mais que nos beneficie mais as ferramentas de inteligência artificial. Nós como alunos, a gente sabe que a gente usa bastante porque é para o nosso benefício, a gente quer mostrar para vocês que a gente consegue usar sim IAs para nos ajudar e não ser só um meio de uma muleta que tu vai depender dela. E também quanto professores, apesar de ser aluna e professora, tanto no meu contexto de aluna como de professora, a utilização das LLMs e inteligências artificiais se faz muito presente. Então, ter esse domínio é muito importante. Então, o que seria uma LLM? Ela vem do inglês Large Language Model, que traduzido bruscamente seria uma grande linguagem modelo, ou algo assim. E basicamente, vamos supor que vocês querem criar um robô. E esse robô ele vai trazer uma resposta para vocês. Mas como é que ele vai trazer essa resposta? A gente vai criar basicamente um banco de dados. Esse banco de dados é como se fosse uma grande biblioteca. A gente vai botar vários livros com vários conhecimentos dentro dessa biblioteca, que vai ser armazenado no nosso banco de dados. E aí, como é que isso vai funcionar? A gente vai fazer uma pergunta para esse robô, ele vai buscar nesse banco de dados e com todo esse conhecimento que nós mesmos botamos, ele vai tentar te trazer uma resposta. A gente tem vários tipos diferentes de IA, com finalidades diferentes, e existem muito mais além das mais famosas, como o ChatGPT, como o Gemini. A gente tem geradores de imagem com contextos específicos e as LLMs, elas são projetadas e treinadas como linguagem natural. E isso é feito para que ela consiga uma fluidez maior e um contexto bastante próximo ao do humano. Então elas são treinadas com esse grande banco de dados de linguagem natural para terem essa melhor desenvoltura aí nas respostas. Um exemplo que a gente pode dar de LLM que a gente usou foi o Leonardo, que é uma grande LLM de imagens. Então, várias imagens que nós usamos aqui, a gente pediu para que ele gerasse. Aqui a gente vai partir para uma abordagem técnica um pouco mais formal das LLMs. Então, como o Matheus falou, vem do inglês, a gente vai usar muito esse termo, LLM. Então é importante saber o que ele significa, que é grande modelo de linguagem. Eu sempre gosto de dar o exemplo que, assim como a gente tem calculadoras para fazer cálculos matemáticos, as LLMs são como calculadoras de texto. O que isso significa? Ela vai montar um texto para a gente, elas são chamadas de grande modelo de linguagem por isso, porque elas servem exclusivamente para gerar textos. E esses textos são gerados a partir de cálculos matemáticos. Como que elas fazem esses cálculos, então? Esse daqui sou eu fazendo uma pergunta para o ChatGPT. Essa é a minha pergunta. Antes do nosso modelo de linguagem treinado ver como ele vai responder essa pergunta, junto com a minha pergunta para ele, ele recebe um prompt. O que é o prompt? Prompt nada mais é que um conjunto de instruções que a gente passa para a inteligência artificial para que ela saiba como se comportar diante da nossa pergunta e como formular a resposta. Então, dentro desses comandos pode existir algo do tipo gere uma imagem a partir da entrada do usuário. No caso do Leonardo, que gera imagem, nesse prompt a instrução é que ele sempre gere uma imagem a partir da entrada do usuário. No caso do ChatGPT, esse prompt pode vir com outras coisas, como responder de forma cordial, usar linguagem informal. Então, os prompts são, de forma simples, são instruções que a gente dá para o nosso modelo de linguagem.
O nosso banco de dados, ele tem o quê? Trabalhos humanos. Então, nesse ponto, a gente reforça também os vieses preconceituosos, racistas, homofóbicos, machistas das inteligências artificiais. Elas não são por si só tudo isso, elas são assim porque elas pegam os dados de nós, seres humanos, e nós somos assim. O conteúdo que a gente produz e disponibiliza ao longo dos anos tende a ser assim. Então, a gente tem a pergunta, essa pergunta é quebrada no que a gente chama de tokens, ou seja, é como se eu quebrasse toda a minha pergunta, toda a minha solicitação em várias partes, só as mais importantes vão para cá, isso a gente vai explicar mais adiante como que funciona, mas com base nesses pontos mais importantes da minha pergunta, essa nossa grande calculadora de texto, ela vai calcular qual que é a resposta que ela precisa transmitir para o nosso usuário. Novamente, essa resposta ela passa por um prompt também e aí ela é formulada. E uma coisa interessante é que quando a gente está vendo ali a resposta do ChatGPT ou do Gemini ser gerada e a gente vê uma palavra aparecendo depois da outra, aquilo é a LLM calculando as probabilidades e colocando realmente uma palavra na sequência da outra, completando assim o seu texto. Bom, agora a gente vai pegar basicamente o que a professora trouxe pra gente e vai explicar de uma forma mais fácil, para nós entendermos. Ok. Começando a explicar aí desde a recepção do nosso prompt, né? Que é quando a gente vai perguntar aquilo que a gente quer e é quando a instrução é dada pro modelo de LLM. Então, quando a gente entrega a mensagem, essa LLM ela vai pegar e vai decifrar o que está escrito. Ela vai pegar o que é mais importante, vai mandar para esse banco de dados para trazer uma possível resposta. Falando um pouquinho sobre a saída da resposta, depois desse processamento todo que ocorre, a gente recebe a nossa resposta aí com o processamento feito e o formato que a gente pediu para a inteligência artificial. Então, a gente vai falar um pouco sobre as boas práticas, que é uma coisa que a gente tem que retomar e pensar muito quando a gente vai usar essas IAs. A primeira coisa é a verificação de conteúdo. O porquê disso? Normalmente, quando tu pede para o ChatGPT fazer alguma coisa para ti, ou qualquer outra IA, se tu pedir, eu preciso de um artigo para entregar, ou me faça um resumo sobre tal coisa, com referências, nem sempre essas referências vão estar certas. Por que disso? Como tu pede algo amplo para ele também vai ter um conhecimento amplo. Então ele vai te trazer várias palavras-chave de vários lugares. Então se tu for ver lá nas referências, vai ter só um sobrenome aleatório e possivelmente não vai ser 100% certo. Então se tu quer alguma coisa que realmente faça sentido, pega um artigo completo, pede para o chat resumir e nisso tu trabalha em cima. A gente deve sempre lembrar de usar a IA como uma ferramenta complementar, algo que vai te ajudar a lapidar as tuas ideias que já existem e tornar elas mais concisas ou mais coesas, dependendo do que a gente vai querer, e realmente ter como um auxiliar, não como um faz-tudo pra gente. Então a gente volta sobre evitar a dependência, porque a gente sabe que a gente não deve depender de alguma coisa. A gente tem que ter o nosso próprio raciocínio crítico. A gente tem que saber se virar sem a IA também. Isso é muito importante. A gente pode trazer exemplos que aconteceram com a gente de pessoas que se falavam super inteligentes ou que conseguiam fazer de tudo, mas no momento que não poderia ser usado IA, ela falou que não ia conseguir fazer. Então até que ponto essa pessoa é realmente inteligente ou ela é dependente da IA? É aquele clássico fato de que se eu não perguntar para o ChatGPT eu não sei responder. Então, nesse ponto, a gente também gostaria de lançar um desafio para quem está assistindo esse vídeo, essa oficina nesse momento, que é: você consegue assistir esse vídeo até o final sem pegar no celular? Pega o teu celular, a gente vai dar aqui 30 segundos, é suficiente. Entra em todos os aplicativos que tu quiser, manda mensagem, diz que tu vai ficar offline por aí os próximos 15, 20 minutos, e esse é o nosso desafio, porque essa dependência, ela não vem só daqui, ela não começou com o ChatGPT, ela começou com as redes sociais, com essa hiperconectividade. Isso tudo gera na gente um senso de que a gente quer resolver tudo da forma mais fácil possível,
sem passar muito trabalho. Infelizmente, construir um trabalho, responder, fazer um cálculo matemático é cansativo. O cérebro ele não gosta de pensar, então ele vai querer que a gente vá lá no chat GPT e pergunte. E muitas vezes a gente observa que, além de pegar a resposta com a IA ou seja lá o que for, além de pegar a resposta, antes as pessoas costumavam até ler as explicações, tentar aprender, fazendo um uso responsável. Hoje em dia a gente não está mais nem querendo ler as instruções, a gente só quer pegar a resposta. Então fica aí lançado esse desafio até o final do vídeo sem celular. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses prompts, né? A gente já entendeu como funciona, a gente entendeu como é que a gente pode usar para ser legal, e agora a gente vai entender o que é o prompt, o que a gente está enviando para a máquina. E também eu vou trazer algumas formas da gente fazer isso de uma forma mais... de tirar o máximo de proveito que a gente puder da ferramenta. A primeira, eu trouxe aqui opções de engenharia de prompt, e a primeira delas seria o comando com instruções diretas, onde eu vou passar em pequenas frases a forma que eu quero que a saída disso que eu pedi para a IA venha. Aqui eu trouxe: explique o conceito de burnout em 3 frases. Depois eu quero 3 dicas práticas para evitar. E eu estou dizendo também o tom que eu quero que ele tenha, uma linguagem simples, um tom encorajador. E essas 3 frases me dizem como eu quero a minha saída, para ela poder vir mais alinhada com realmente o que eu estou precisando. E no segundo exemplo, também pensando em receber algo específico, como eu quero mesmo, a gente tem uma técnica que a gente chama de few shot, que pode ser representada como dar algum exemplo para IA. E o exemplo que eu trouxe disso são técnicas de estudo eficazes. Eu passei 2 técnicas em tópicos simples e pedi mais 5 técnicas que ajudem no estudo, e ele vai seguir a mesma formatação e trazer a saída como eu espero. Porque uma coisa que a gente também gostaria de reforçar é que as IAs elas não são seres humanos. A gente não precisa dar um contexto, falar como se ela fosse um ser humano. A gente pode fazer exatamente isso. Cite técnicas técnicas de estudo eficazes a partir dos 2 exemplos. A IA vai entender o que a gente quer. Agora a gente vai falar um pouco sobre exemplos de uso saudável. Porque até agora parece que a gente está demonizando as IAs, mas não é isso. A gente pode sim tirar um proveito muito bom, e é justamente para isso que essa oficina existe, para ensinar vocês a conseguirem fazer um uso saudável. Então, nada melhor do que a gente fazer o exemplo. Então a gente está se usando de exemplo aqui porque essa oficina se utilizou de LLMs e de IA no seu processo. Isso daqui é parte do nosso brainstorm, do mapa mental que a gente fez quando a gente estava planejando essa oficina. Então a gente se reuniu presencialmente, discutiu quais eram os objetivos que a gente queria, quais eram os temas que a gente queria abordar e foi montando esse mapa mental. Depois que a gente montou esse mapa mental completo, a gente tentou utilizar apenas essa imagem aqui, que está numa boa definição, para conseguir fazer com que a inteligência artificial do Prezi, que é a plataforma que a gente está usando para fazer essa apresentação, gerasse essa apresentação automaticamente a partir do nosso brainstorm. E isso é possível, o Prezi faz isso, no entanto deu errado, ele não conseguiu ler a nossa imagem, então o que a gente teve que fazer? A gente pegou tudo isso aqui, jogou no chat GPT, pediu para ele transformar isso em um roteiro de apresentação. Ele transformou num roteiro de apresentação, a gente voltou para o Prezi e pediu para o Prezi montar uma apresentação em cima disso. Aí sim o Prezi conseguiu montar uma apresentação para a gente. Ficou bom? Não, ficou horrível. A gente teve que refazer todas as imagens, mudar todos os conteúdos. Mas o que a gente queria? Qual que era o nosso objetivo? Primeiro a gente queria explorar o funcionamento dessas IAs, mas principalmente a gente queria que o Prezi fizesse para a gente um trabalho de otimização do nosso tempo. A gente não queria ter que montar slide por slide e transição por transição. A gente queria uma otimização do nosso tempo. E isso a IA fez para a gente só precisou adequar o conteúdo, ter uma curadoria, cuidado com o conteúdo, como a gente já citou, mas a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo. E
Os pontos que estão vazios aqui a gente removeu porque são itens da nossa apresentação que ainda estão por vir, a gente não quis dar spoilers. Então agora a gente vai citar mais alguns exemplos de uso saudável. Então, voltando sobre a revisão de conteúdo, é muito importante que vocês que estão usando qualquer tipo de IA para alguma coisa, vocês precisam revisar, porque é muito fácil de ser detectado. Vocês podem arranjar um problema com isso. Então, usem a IA como um apoio, uma ajuda, não para fazer tudo para vocês. E aqui a gente tem um pouquinho do processo inverso que a gente falou, que a gente usou para criar a apresentação, que seria, em vez da gente fazer com que a IA traga algo que a gente pediu ali, a gente pode pedir coisas para elas também. A gente pode pedir ideias, a gente pode pedir temas, a gente pode fazer ali um processo de brainstorm, de pensar junto, pensar entre aspas, junto com a nossa ferramenta, para que ela traga mais tópicos a se pensar, para a gente começar um processo de criação. Aí a gente traz, depois da gente entender o que é, como funciona, como usar, a gente traz uma reflexão, né? Qual é o futuro da IA? A gente tem milhares de possibilidades para essa pergunta, mas eu sei dizer que a gente pode ter dois caminhos. Um caminho onde a gente deixa tudo para a IA e perde de ter ideias, de ter pensamento crítico, de colocar a cabeça para funcionar e se divertir bastante no processo. E outra em que a gente usa essas ferramentas para aumentar a nossa capacidade de criação, de criatividade, de descoberta e trabalha junto com essas ferramentas que são parte inegável do nosso cotidiano hoje em dia, né? Então, a gente mesmo escolhe o futuro da IA hoje em dia. A gente escolhe como a gente quer que ela influencie a nossa vida e como a gente quer usar e não ser usada. Um questionamento que eu deixo para vocês é: vocês acham que vai ser possível, mais pra frente, que alguma IA, LLM, dentre outros, poderiam substituir realmente um professor dentro de sala de aula? Agora a gente vai falar um pouco sobre os impactos ambientais. Bom, já é sabido e bastante discutido que as IAs elas causam impactos principalmente no consumo de água, porque esses processadores e computadores que movem as IAs, que estão por trás dessa grande indústria de geração de textos, eles precisam ser refrigerados, são servidores gigantes. Isso, imagina, se no teu computador, na tua casa, às vezes abrir uma aba com o chat GPT já faz com que ele dê uma esquentadinha, imagina o próprio servidor dele. Então isso gasta muita água. Uma resposta simples para uma pergunta muito simples pode gastar de 1 até 1,5 litro de água. Isso é bastante coisa, porque várias pessoas, milhares de pessoas perguntam, solicitam milhares de coisas para essas LLMs ao longo do dia. Então, o questionamento que a gente faz aqui, quando a gente fala de eficiência energética, caminhos para a sustentabilidade, é principalmente voltar a frisar o uso consciente, né? Utilizar ela quando realmente existe necessidade. Poxa, se eu posso fazer uma pesquisa simples no Google, ou se eu posso, de repente, obter a informação de outra forma, existe realmente necessidade de usar o ChatGPT para tudo? Será que eu não posso, talvez, parar de terceirizar coisas importantes e começar a realmente me esforçar para escrever a minha dissertação, meu TCC, meu trabalho da escola? A gente trouxe aqui agora um exemplo na prática. A gente pegou uma pergunta, um prompt, o que ela vai ler e a saída. Então, basicamente foi assim. A pergunta foi: olá, bom dia. Poderia me informar, por gentileza, como será o clima na semana em Pelotas RS? Muito obrigado. Dessa frase inteira que a gente botou aqui, o que de fato a IA vai entender? Clima, semana, Pelotas RS. Por que ela vai entender só isso? Isso aqui é o que ela realmente vai procurar. Esse negócio de, bom dia, poderia me informar, muito obrigada, a IA não sente sentimentos. Ela não tem sentimentos, ela não vai ficar brava contigo, ela não vai ficar super feliz, porque ela não pensa de fato, ela não tem sentimentos de fato. E no final, a resposta sempre vai ser a mesma.
Tecnicamente, o que acontece aqui é o processo de tokenização que foi falado lá no início. Quando a IA recebe essa pergunta aqui, ela vai extrair do que o usuário mandou, que é tudo isso, só o que é realmente importante. Então, por que tudo isso daqui se reduz só para essa frase? Porque isso é o que ela precisa para buscar no banco de dados a resposta para o usuário. Então, olá, bom dia, por gentileza, muito obrigada, isso não é relevante para que ela pesquise sobre o clima na cidade. Então, tudo isso é descartado. Então, a gente pode ser objetivo, ser educado, não vai fazer com que a IA poupe você na revolução das máquinas. Tá tranquilo. Ela nem vai ficar sabendo. Ela nem vai ficar sabendo. Agora, a gente vem para uma parte muito legal e divertida, assim, caminhando para o final da nossa oficina. Então, segura aí, daqui a pouco tu já pode mexer no teu celular. Que são recomendações de filmes e séries que tratam sobre essa temática de inteligência artificial, robótica. Então a gente vai começar com as nossas recomendações aqui, como A Acompanhante Perfeita, que é um filme desse ano, muito bom. Ele trabalha com alguns dos temas mais recentes assim nessa área da tecnologia, que é justamente essa tendência que está se dissipando agora atualmente de pessoas se apaixonarem por IAs. Megan trabalha algo semelhante, mas é com relação a abandono parental, a terceirização de cuidados com filhos. Chappie e Robô Selvagem já abordam uma realidade mais e se robôs tivessem sentimentos? São filmes muito fofinhos para chorar no domingo à tarde. Matrix é um filme que todo mundo precisa assistir, é o clássico dos clássicos quando o assunto é revolução das máquinas e inteligência artificial. Aqui na nossa segunda linha de sugestões, Her segue uma pegada semelhante à Acompanhante Perfeita e também aborda pessoas que acabam se apaixonando por máquinas e esses questionamentos, por mais que na época que Her foi lançado eles ainda eram muito superficiais, hoje cada vez eles se tornam mais reais, até porque o ChatGPT ele é perfeito, é muito fácil se apaixonar por alguém que sabe exatamente como te agradar. Então esse filme aborda exatamente isso. Ex Machina também fala sobre essa questão dos limites, até que ponto uma inteligência artificial pode realmente, essa busca do ser humano para deixar de ser artificial e passar cada vez mais a ser algo real, com sentimentos humanos. Aí, Inteligência Artificial é um filme que está aqui nessa lista porque ele é bem antigo, então ele chega até a ser cômico às vezes pelas abordagens que ele traz com relação a esse assunto. E a Rita já é um filme mais ficcional, fantasioso também, pipoca para domingo à tarde, mas que também aborda o tema. Então, com isso a gente encerra a nossa oficina, mas espera aí, antes de pegar o celular, a gente vai se despedir, agradecer a atenção de todos que assistiram a essa oficina e a gente espera que ela tenha sido proveitosa para todos vocês. Aos meus alunos também um agradecimento. Pode pegar o celular agora. Tchau!